uma história. Quando ela se lê, ela se transforma. Quando nós falamos sobre as nossas incertezas, medos e experiências com outras mulheres, as dores se diluem. Quando nós contamos sobre os nossos sonhos, realizações e metas e recebemos apoio, tudo se torna mais possível de acontecer. E aqui nós não queremos passar uma imagem, nós seremos. Sejam muito bem-vindos ao Retratos Femininos, um programa que tem o propósito de capturar a essência, a personalidade e características únicas de mulheres pelos 4 cantos do Brasil. A cada sábado, um lugar e uma história diferente. E eu tenho certeza que você vai amar, respeitar e valorizar ainda mais a sua jornada. A nossa história de hoje é com uma carioca extremamente talentosa, um ícone da TV brasileira. Ela é atriz, cantora, modelo, escritora, admirada não só pelo seu trabalho, mas também pela sua maternidade, pelas suas lutas sociais. Entre as suas características está um sorriso largo e gostoso que nos mostra que, mesmo diante dos desafios, é possível a gente vencer com fé e determinação. Vem comigo conhecer Isabel Cristina Filardes. Chega mais! Quem bate? Sou eu! Olá! Obrigada por nos receber. Obrigada por nos receber na sua casa. Fique à vontade. Licença. Por favor. Fique à vontade. Obrigada por abrir a nossa casa pra gente. Imagina, fique à vontade. Um bate-papo de hoje. A gente pode falar de tudo? O que significa tudo? Eu acho que tudo não dá tempo. Tudo não dá tempo. Não dá tempo, não é? Eu acho que não, dependendo do tamanho do programa. Se forem 2 programas, talvez. Aí, talvez, né? Talvez. Quando você pensa na sua história, você pensa isso, você fala assim, gente, o tanto que eu já vivi, que eu já fiz e o tanto que ainda tem pra frente. Penso. Pensa. Penso. Acho que por exemplo, quando eu escrevi a biografia, eu pensei... eu acho que aqui é metade do percurso. Não por conta dos 50 anos, mas por conta de todas as vivências mesmo, sabe? Eu acho que... tanto que eu fiquei assim, Isabel, e aí, você vai escrever outros? Eu falei assim, talvez eu escreva a segunda parte, mas lá pelos 80, 90. Não vai demorar! Boa. Quando você pensou em fazer a biografia, eu gostei muito, né? Prazer, Isabel Cristina. Tem o meu Cristina também, que dificilmente eu uso. Que bom! E aí eu entendi que a gente ia entender um pouco mais sobre a Isabel, que a gente conhecia, Filardes, e tem um Cristina ali no meio. Então, tem coisas que a gente ainda ia conhecer nessa biografia. Com certeza. Como é que foi para você passar tudo isso na sua vida, né? Diante de tudo que você viveu em relação à sua maternidade, em relação a tantos anos, começando como modelo. Eu lembro dos Sublimes. Adoro. E aí esses dias eu comecei a olhar e falei, gente, é verdade, era ela, boneca de fogo. Eu fico muito feliz quando lembro dessa etapa, porque desde que eu voltei a cantar, muita gente não lembrava que eu canto, que sou cantora. Mas não tem problema também, porque eu fiquei num hiato muito grande, né, assim, cantar propriamente dito. Emprestando mais a minha voz pro teatro musical, fazendo algumas participações com CDs, enfim, de amigos, mas cantar propriamente dito não. Mas não tem problema não. Olha, foi uma viagem muito prazerosa. Foi uma viagem investigativa num ponto da minha infância. De coisas que eu lembrava aí, eu fui tirar certeza com as pessoas da família que pudessem lembrar, minha mãe, meu pai nem tanto, mas minha tia, então algumas pessoas, minha avó já tinha partido. E é muito interessante você olhar de fora, depois de ter vivido, você de fato tirar as conclusões, os aprendizados e tudo, e ter a real noção do quão profundo, difícil, enfim, trabalhoso, engenhoso que foi. Esses 50 primeiros aí, não foi fácil, não. Só de carreira são mais de 30. Acho que 32 talvez, 32, por aí.
O sonho iniciante era ser modelo e pensava já em continuar ou não? O sonho já era lá na frente e começou assim? Eu tinha uma dificuldade grande de escolher o que eu queria ser. Isso desde garota. Eu ficava pensando, tinha teste vocacional, aí dava sempre para muitas coisas, mas a única coisa que eu falava assim, eu falei assim, isso é o que eu quero ser, isso é o que eu quero fazer, ser modelo. Aí eu olhava as revistas e tudo e tal. O que veio depois disso, a vida me convidou. E eu fui experimentar. Eu gosto eu acho que eu gosto de desafios, sabe? Isso é legal, não é? Eu gosto, porque não é possível a pessoa fazer tanta coisa dentro da arte, mas tantas coisas. A vida foi me proporcionando momentos desafiadores. Quer experimentar isso? Quer experimentar aquilo? Quer ser apresentadora? Então, assim, as coisas foram vindo e eu fui absorvendo, sabe? Eu acho que eu gosto de desafio, só pode ser. É bom. Eu acho que essa coisa de tirar um pouco da zona do conforto faz a gente, né, rever algo, aprender de novo, transformar, né? Mas a gente só entende isso na maturidade. Só depois que lê o livro, depois né? que passa dos 30. É verdade. Não é não? Com certeza. Não, antes com do certeza. a gente jamais vai pensar nisso, jamais. Nem passa pela cabeça da gente. Quando você pensa na primeira novela, Renascer, qual foi dos personagens que você fez, desses todos, que mais te marcou? O primeiro, com certeza. Ela até hoje, ela é uma unanimidade, eu diria. Ela é uma unanimidade. É difícil falar isso aí. Porque assim, cada personagem é um filho. Cada personagem você tem ali você desenvolve toda uma história anterior, você observa. Eu gosto muito de observar as pessoas. A minha matéria-prima são as pessoas, é o ser humano em si. Né? Então é difícil dizer quais personagens eu gosto mais. Eu tenho mesmo que dizer assim? Então vamos fazer o seguinte. Vamos. Fiquei sabendo que aqui tem um espaço lindo pra gente passear. Tá. Vamos passeando e lembrando, assim? Pode ser. Pode ser? Gostei desse tempo, Não desse é? respiro, foi ótimo. Pronto, daí a cabeça vai voltando. Muito bom. Vamos lá ver, eu já sei onde é que você quer ir. Eu já imagino. Vamos lá. Vamos dar uma volta, venha. A gente estava falando de novela. Sim. Você emendou uma na outra, né? Como é que foi isso pra você, né? Que começou como modelo, queria isso, surgiu a oportunidade, aí o bichinho da TV picou e vamos fazer todas essas oportunidades. Como é que foi viver essa década? Foi bem bom. Foi bom. Eu tinha 19, 20. Era jovem, né? Muita energia. Né? Eu estava indo, assim, de fato, eu entendi que eu queria ser atriz. Né? Já cantava, né, das Sublimes e tal. Aí tive que dar um tempo nas Sublimes para poder me dedicar um pouco mais à televisão e cinema. E depois veio cinema, e veio teatro, veio tudo de uma vez. Era bom, era de um outro jeito. Nós, artistas, nós éramos a matéria-prima, a gente tinha um outro lugar, um outro respeito, né? Infelizmente, não é tanto assim hoje. Quando você acha que mudou? Mudou quando a busca desenfreada pelo Ibope, né? Antigamente, vamos dizer assim, a televisão e talvez a concorrência um pouco, né? Mas eu acho que você pode concorrer e querer fazer coisas com qualidade num determinado tempo. Essa pressa de chegar aonde que eu não sei aonde é que fez com que tudo saísse um pouco dos trilhos. Então, a busca pela fama e não pela arte em si, né? Que ser artista é uma coisa e querer ser famoso é outra, né? O artista, ele tem um tempo de trabalho, ele constrói, né? O famoso, ele quer assim, que eu quero ser famoso, eu quero ganhar muito dinheiro, isso é um negócio que é complicado, é danoso, sabe?
Então, por isso que eu digo que eu tenho saudade desse período, mas nesse lugar dessa valorização do artista e da arte em si, sabe? Porque a gente perdeu um pouco isso, é como se fosse supérfluo. E não é. E não é. A gente viveu uma pandemia. Sim. Né? Todo mundo precisou ficar preso em casa. Preso mesmo é a palavra, né? E aí, o que é que... Eu sempre trago isso porque eu acho muito importante. O que é que fez você refrescar? O que é que fez você acreditar que amanhã vai ser melhor? A música. Sim. O livro, a literatura, né? A arte digital, né? Assim, teatro digital, Sim. porque a gente teve que se readaptar, né, a tudo isso. E aí a pessoa vira e fala assim, não é essencial. Como que não é essencial? Você ouvir uma música, você parar um tempo para ler um livro, para você ouvir uma outra história, ter um outro conhecimento. O humano precisa disso. Precisa. É muito doido as pessoas dizerem isso, mas enfim, a gente resiste, né, Bi? Né? A gente... Você olha e fala, isso aqui tá tudo errado. Tá tudo errado, mas a gente continua. Porque não pode desistir, né? Porque a gente sabe o que a gente tá fazendo, na verdade. Isso. A gente tem certeza do que tá fazendo. E quando a gente vê alguém parando para pensar naquilo que a gente propôs, né? Seja no teatro, no cinema, na televisão, não importa, na música, fez sentir algo diferente e aquilo trouxe uma emoção que a pessoa nunca sentiu e a pessoa sai, puxa, eu não tinha pensado sobre isso, puxa, você me fez pensar de um jeito diferente. Eu cumpri minha missão. A gente cumpre a missão, porque essa é a nossa missão, né? Transformar através do sentimento. Vamos olhar para a nossa própria história e identificar personagens que transformam a nossa vida, o nosso olhar. Há tantas mulheres inspiradoras perto de nós, basta apenas um olhar atento para a gente perceber. E se por acaso eu não estiver por aí como examinadora da vida, partilhe sua história com outras mulheres. Vai ser transformador. A sororidade começa da porta para dentro. Você está assistindo Retratos Femininos. Fico muito feliz quando lembram dessa etapa. Tá tudo errado, mas a gente continua. Porque não pode desistir, né? Transformar através do sentimento. Voltamos do nosso intervalo e hoje Retratos Femininos tem o prazer de conversar com Isabel Filardes. A gente já conversou um pouquinho sobre carreiras. Um bocadinho. Né? Já entramos na casa dela, um pouquinho na intimidade. Falamos dessa primeira década. E agora eu queria que você falasse um pouquinho de algumas pausas que teve na carreira. Sim. E o porquê. Teve uma bem grande, porque teve um período quando apareceu a doença, o líquen plano, né? Líquen plano pigmentoso, todo mundo pergunta sobre isso. Desde que eu comecei a falar sobre. O líquen plano, ele realmente me impediu de trabalhar. Ficava difícil, porque a pele inflamada, ela inflama, né? E na medida em que ela inflama, ela abre os poros e aí com a incidência solar, ela, na pele negra, ela pigmenta pro mais escuro que você possa imaginar, pro pretão mesmo. Na pele branca fica arroxeado, é mais ou menos essa proporção. E aí realmente foi ficando cada vez mais difícil, porque ninguém sabia o que eu tinha. Eu demorei uns 3 anos para ter diagnóstico. É isso que eu ia falar, para descobrir. Sim. E como é que foi essa sensação? Tem algo acontecendo comigo, eu preciso descobrir o que é, eu preciso trabalhar. Como é que foi a cabeça da mulher nessa época? Você sabe quando a gente vai pra praia e a gente toma vários caldos? Aí a gente toma o primeiro, não consegue dar pé. A gente toma o segundo, o terceiro, o quarto, até a gente entender que a gente está tomando um caldo e aí a gente percebe que tem um chão aqui. Aí a gente dá um impulso e sobe. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu não tinha, assim, tempo para assimilar as coisas de uma certa forma. Então, a busca por entender o que eu estava passando foi justamente no período
da parte, um pouco depois que o Jamal nasceu e estava começando a entrar numa certa estabilidade. Então foi muita coisa ao mesmo tempo. Quando eu parei e me olhei no espelho, eu já estava doente e não tinha percebido. Porque era muita coisa para você pensar. Era muita coisa para eu administrar. Era difícil. E aí, como foi se ver no espelho, falar, Isabel, temos várias coisas para resolver. Né? Precisamos conversar, né? Porque a gente, provavelmente você deve ter feito isso, falar assim, onde é que eu estava, o que aconteceu nesse período, e eu preciso ser forte porque eu tenho Ana Lu, tenho Jamal, enfim. Foi gradativo. Primeiro fomos entender o que tinha, até chegar na doutora Kathleen, a doutora Kathleen fazer o exame, o médico dizer o que é. Tá, é a primeira etapa. A segunda etapa é o tratamento em si. Começou o tratamento e ela falou assim, eu não entendo por que não está tendo melhora. Até a hora, ela é muito espiritualizada, né? Até a hora que ela falou, você tá cuidando do seu emocional, da sua cabeça? Como é que tá a sua cabeça e o seu emocional? Eu olhava para ela. Difícil. Acho que não. Ela, então, não vai melhorar. Você tem uma doença autoimune. Então, assim, ao longo desse tempo eu vim aprendendo muita coisa. Você vai precisar se priorizar. Essa foi um dos aprendizados que eu tive, se priorizar. Dizer o que quer, o que pensa, o que sente. Às vezes a gente, ou por criação, ou por se tornar mãe, né? A gente fala assim, a mãe coloca os filhos em primeiro lugar. Mas para você ser uma boa mãe, você precisa estar bem. E ninguém diz isso pra gente. Então hoje eu propago isso. Aonde eu vou, falando com as mulheres, falando com os homens, não importa, mas falando sobre isso. Porque eu entendi que essa nova dinâmica de pensar, de ver a vida, me fez ser melhor. Está me fazendo ser melhor, está me fazendo ficar mais leve, mais feliz comigo mesma, mais realizada. E aí, acho que uma melhor mãe, uma melhor mulher, uma melhor filha e por aí vai. Como foi falar sobre isso e também falar sobre o medo que você teve de repente, eu não conseguir mais fazer o que eu preciso na minha carreira, né, na sua segunda etapa, de desafios e de vencimentos mesmo, que você venceu esses desafios todos. Venceu algumas etapas, né? Algumas etapas, venceu. A terapia me ajudou, tratamento espiritual também me ajudou a essa busca interna para entender o que estava acontecendo comigo e o que não estava dando certo. E a maternidade? Conte para mim, como são os teus 3 tesouros? Cada um com um comportamento, com uma forma de lidar, de aprender. Só falam que é maravilhoso. Não contam como é a travessia. E aí, fazendo um recorte sobre minha pessoa, é mais complicado ainda, né? Eu fui tendo filhos atípicos, hoje eu tenho 3. Antes eu achava que eu só tinha um, depois veio o Kalel, depois eu tive o diagnóstico da Ana Luz. Entendi. O diagnóstico dela de ansiedade, de transtorno de ansiedade, veio há 2 anos atrás. Há pouquíssimo tempo atrás. É muito fresco o negócio. Ela tem 20 e poucos 24. anos? Olha isso. 24. Você vê quanto tempo levou para ela entender, verbalizar e eu poder entender e ver o que estava acontecendo com ela. Às vezes ela é como se abrisse uma caixa de Pandora, né, de repente, e saísse coisas dali. E aí você fica, meu Deus, onde eu estava? E eu não percebi. Mas você estava em todos os lugares, não dava. Obrigada, não dava. Você foi ótima agora. Você estava em todos os lugares, meu Deus. Né? O Jamal me requereu de mim muita coisa, né? Foi a primeira maternidade atípica onde eu precisei aprender outras coisas, aprender no silêncio.
complicado. É, Né? é profundo. Aprender no silêncio, porque ele não fala, né? E você espera, né? Muito. Mãe, te amo, sei lá, tá tudo bem, gostei. Gostei, não gostei, tô Aham. feliz, não tô feliz, tá doendo, não tá doendo. Como é que você vai saber isso aí? Aí você desenvolve uma comunicação sensorial, eu acho que é por aí, uma comunicação sensorial para você conseguir se aproximar ali do seu filho e ser para ele a voz para o mundo. Olha que loucura. Responsa, hein? Não, a pessoa depositou em você, porque eu acredito nisso, né? Sim. Nas escolhas. Ele me escolheu. Sim. Então eu falo assim, não, ela Ela vai dar conta. vai. Ela vai dar conta. Aí eu olho para ele e falo, meu filho, você tem certeza disso? Não, já tem 21 anos, 22, enfim. Eu falei, eu acho que a mamãe tá indo bem, né, filho? O que você acha? Eu converso com ele, às vezes ele ri, às vezes ele faz assim com a cabeça. Eu falo, não tô E não. acho que não deu certo. Eu me divirto com isso. Antigamente eu sofria um pouco, mas hoje eu consigo me divertir um pouquinho com ele. O que a Isabel ainda quer? Quero fazer personagens, desenvolver figuras fortes que possam impactar a vida das pessoas e transformar. Quero ser feliz, continuar sendo feliz. Continuar sendo feliz. Coisa boa. Quero ver meus filhos bem, o melhor possível, porque eu sei que a realidade de cada um é uma realidade, né? Mas eventualmente eu estou sempre revisitando esse lugar, né? O que é possível, o que é possível com cada um deles, né? O nosso programa, ele chama Retratos Femininos. Retratos femininos. É bem bonito esse É bonito, nome. você gosta? Eu gosto, retratos femininos. A gente quer capturar essa essência, sabe? Sem a foto posada. Ah, que ótimo, adoro isso. Quando você vê a Isabel, qual o retrato que ela tem para você? Eu acho que a Isabel, ela tem a força e a doçura numa dosagem boa, que dão para ela um equilíbrio essencial para ela conseguir transitar nesse mundo. Porque antigamente a Isabel tinha extrema doçura e não sabia a força que tinha. Então, depois que viveu algumas coisas, entendeu que tem uma força extrema e uma doçura equivalente, que dá para lidar com as coisas. Que bom, não é? Eu gosto desse retrato, esse retrato é um bom equilíbrio. A gente fez alguns seus agora. Uns retratos? É para você. Veja se você gosta de se ver Meu assim. Deus, agora que eu entendi. Que legal. Eu falei, por que será que eles estão tirando essas fotos? Olha, eu vou botar aqui, peraí. Ai, eu vou fazer... Olha, vai ficar pra mim mesmo? Vai, é seu presente. É seu retrato de hoje, do nosso bate-papo. Que legal. Menina, como é que eu sou? Olha, eu não paro de falar, né? É uma coisa louca. Ah, eu vou guardar com muito carinho. E eu fico muito feliz. E essa é bonita, hein? Gostou? Ai, adorei! Ficamos lindas! Garota! A gente nem falou sobre essa coisa de roupa, né? Não assim, é? né? E eu escolhi pra você, sabia? Eu gostei muito disso aqui. Eu escolhi pra você. Mas por que você adivinhou que eu gosto de onça? Não, eu amo onça, é porque eu amo onça também. E aí, quando eu olhei, eu falei, essa é pra falar com a Isabel. Ai, eu gostei. Você teve muito boa intuição. Obrigada. Muito boa intuição. Eu E gosto muito. Eu quero te agradecer por hoje. Eu ficaria horas conversando, ficaremos mais, porque nós veremos mais muito. Um programa, mais um sabe? programa, Então Daria. aguarde você aí de casa. E só para finalizar, queria que você falasse com as mulheres que estão nos assistindo. Eita. Para que você desse algum recado, falasse algo importante para elas que está no seu coração. O que você gostaria de partilhar? Acredite na força que você carrega, na força do sonho que você carrega. E vai indo. Vai indo. Não ouça. Ouça o que está dentro do coração. É essa voz aqui dentro que fica
Às vezes parece que é uma voz bem longe. Não, mas ela é tão dentro, que você precisa parar para ouvir. Vai nessa voz. Ela vai te levar longe. Obrigada por me levar longe. E assim, no mundo que faz da vida uma corrida, uma competição, faremos dele um passeio com o que realmente é importante, o percurso. Lembrando que todas nós ganhamos quando temos o suporte uma das outras.